Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Leno Brandão. Eu tô fazendo aqui um joguinho, comecei agora, da Torre de Hanoi. Foi uma das pesquisas que eu fiz no Instagram, né? Qual jogo os seguidores sugeriam, né, que eu fizesse. Eu comecei a fazer. Ainda não terminei, aqui é só, bem dizer, um rascunho, né? Fiz esses retângulos, né, com o próprio Construct. É mais pra gente ver a mecânica. Eu vou mostrar aqui pra vocês, mas ainda tem alguns bugs. Mas foi mais para vocês verem o andamento, né? Até para ver a evolução de como um game começa, né? De forma simples e você vai melhorando ele, né? É como eu disse, aqui é como se fosse um rascunho para eu entender a mecânica de como o jogo funciona e também a dimensão dos, das peças, né? Como é que vai ficar disposto na tela, tá bom? Então, o jogo Torre de Hanoi eu dei uma pesquisada, assim, pode existir outras formas também, mas algumas regras básicas é o seguinte: uma das regras que eu vi é que o retângulo maior nunca pode ficar por cima de um menor, né? Ou seja, sempre os pequenos têm que ficar em cima dos grandes. Se você fizer o contrário, você perde, né? Então isso aí foi uma regra. Então essa é uma das regras do jogo. E o objetivo dele é você transferir essa pirâmide da forma que está aqui para esse outro palito aqui, né? Que isso aí é um jogo físico, né? Não sei se vocês conhecem, mas Torre de Hanoi pode botar no Google. É um joguinho físico muito bom para a questão de desenvolvimento do raciocínio, da lógica. É bem interessante para as crianças e para os adultos também. E foi o pedido de uma seguidora, eu transformei, estou transformando no caso, né? Não terminei ainda, em um game digital, né? Ela sugeriu até que colocasse cada coluna dessa com uma letra, né, para no final formar uma palavra aqui. Eu achei bem interessante. Ou seja, fica um game em que você vai trabalhar o raciocínio lógico, a questão de matemática também, a questão das dimensões, né, tamanhos, regras pré-estabelecidas, né, que o maior não pode ficar por cima do menor. E também a questão da alfabetização. Se a gente colocar letras aqui, já serve para formar uma palavra, essa mesma palavra, formar aqui ou podemos usar números, ou o que mais a gente quiser, né? Dependendo do conhecimento que a gente queira transmitir para a criança. Então, eu fiz esse rascunho, ainda tem várias falhas, como já disse, mas funciona dessa forma. É que essa pirâmidezinha, ela seja formada desse lado de cá. Sem nessas movimentações, só pode movimentar um palitinho desse, né? Que no caso na vida real são círculos, mas a gente tá vendo aqui numa imagem horizontal um retângulozinho desse por vez. Eu não posso chegar aqui e arrastar esses dois, né? Então a lógica é essa. Eu coloco um aqui, ele cai. Se eu colocar aqui, ó, um grande em cima de um pequeno, reiniciou o jogo, né? A gente poderia colocar uma mensagem para aparecer aqui, você perdeu, não pode. Então explicar a regra, né? O jogo foi reiniciado, pois você colocou uma peça grande em cima de uma pequena, não pode. Então a gente já sabe que não pode. Eu botei para reiniciar só para eu ter a marcação do erro. O que é que a gente pode fazer também aqui, se preferir? Podemos colocar um cronômetrozinho aqui, ó, para ver em quanto tempo a gente consegue fazer isso. A gente pode colocar também um contador de movimentos, ou seja, cada vez que eu jogar uma pecinha aqui que eu movimentá-la, vai contar um número, no caso aqui seria um, aqui, dois movimentos, e assim por diante, né? Então, a gente poderia, para no final ver até você mesmo, né? Com quantas movimentações você consegue fazer, né? Com quantas movimentações a criança consegue. A cada vez ela ir aprimorando o raciocínio lógico dela para ela conseguir fazer mais rápido, né? Então, o objetivo é esse, né? Então, tem várias formas de fazer, né? Eu sempre colocando o pequeno acima do grande,
E assim vamos. Aqui, aqui é um exemplo de uma das formas que pode ser feita, né? Ou seja, a gente já transferiu a base para lá. E tem várias formas que podemos fazer. Estou fazendo aqui para você ver como assim, não é tão simples, né? E agora eu estou seguindo as regras, né? Não coloquei nenhum grande por cima do pequeno. Pronto. Não sei se tem uma forma mais eficiente de fazer, mas enfim, o objetivo do jogo é esse. Então você vê que não é tão simples. Você usa os três palitos, então assim, para aumentar a dificuldade, você pode aumentar o número de retângulos aqui, né? Por aí vai. E assim, para ele ficar dessa forma que ele está, como eu disse, ainda falta implementar algumas coisas, corrigir alguns bugs, mas deixa eu ver quantos eventos a gente fez. Pronto, 16 eventos só. E eu tô notando que tem muita coisa que é repetida, ó, que eu fiz um evento para cada peça, coisa que a gente pode otimizar bastante. Eu gosto quando eu faço um rascunho, que às vezes eu vou fazendo no automático, testando, né? E não vejo a melhor forma de otimizar. Mas aqui eu já vejo que dá para a gente otimizar e diminuir bastante a quantidade de eventos, né? Podemos criar famílias, né? Eu criei uma família aqui, peças. Criando a família peças, a gente já pode também economizar nesse número de eventos. Mas, ou seja, mesmo com essas repetições, com 16 eventos, a gente já tem um joguinho bem jogável, né? Aqui, como se diz. Aí, quais as condições que eu fiz? Aqui que eu anotei, por enquanto. Tem essa aqui, que é essa funçãozinha eu coloquei, porque ó, quando eu estiver arrastando a pecinha amarela e ela estiver sobrepondo o palito, né? Ou seja, quando eu soltar e arrastar, ela estiver sobrepondo o palito, ela vai receber o mesmo valor X palito, né? Ou seja, vou mostrar aqui na prática. Eu estou trazendo essa pecinha para cá. Cadê? Aí, ó. Quando eu solto, ela fica bem no meio, tá vendo? Porque eu tô. Ó, era para ficar na. Soltei. Senão ela ficaria assim, né? Mas ia ficar todo desorganizado. Então eu coloco. Mesmo que eu solte errado, ela ajusta, só por questão de organização, para o joguinho ficar mais organizado. Então essa funçãozinha faz isso, né? A gente colocou também. Vem para cá. A gente tá usando a função física, que eu acho que eu ainda não fiz nenhum game utilizando a função física aqui para vocês. Mas é bem interessante aqui, é o behavior física, né? Ou seja, ela tem peso. Ah, não, já mostrei um que foi o das bolinhas, né? Mas esse aqui, ó, colocando a função física, ele ele fica assim, ele você solta, ele cai, ó, ele quica. É como se ele fosse tivesse física mesmo, ocupa um espaço, ele tem peso, ele tem elasticidade. Então, como a gente já teve outro jogo que eu mostrei a função física, que é bem interessante. E fica mais real, né? Você coloca, ele cai, ó. A gente botou esse comportamento nele. Deixa eu ver as coisas aqui que eu posso já adiantar. Mas depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um videozinho, um tutorial mais longo, ensinando ele passo a passo. Esse outro bloco de comandos aqui, ó, tá comparando o menor em cima de maior. Pronto. Esse aqui é a funçãozinha que a gente compara se o menor está por cima do maior. Ou seja, reinicia o layout, ou seja, você perde. Como é que a gente faz? Olha como foi a lógica da condição que eu previ aqui. Porque se a peça 1 estiver colidindo com a peça 2, qual é a peça 1? A peça 1 é essa, é a grande, né? Se ela estiver colidindo com a 2 é a verde. Aqui está colidindo, né? Mas a gente colocou outra condição. E essa peça 1 também não estiver sendo arrastada, porque às vezes eu estou mexendo, que vai reiniciar.
Eu posso estar arrastando ela e colidir sem querer. Ou seja, eu tiver aqui, ó, toquei, aí já reiniciaria, mas não, aqui foi um acidentezinho. Ela só vai reiniciar mesmo se eu colocar aqui e soltar. Enquanto eu estiver movimentando, só movimentando não vai reiniciar a partida, né? Que pode ser um toque acidental, né? Já fiz essa correção, eu coloquei esse eventozinho aqui para isso, a condição. Ou seja, se elas estiverem colidindo, não estiver sendo arrastada, e o Y da, da pecinha 2, que é a peça verde, for maior que o da peça 1, aí reinicia, né? Ou seja, isso é sinal que que tá uma peça por cima da outra, né? Ele vai comparar, porque a gente sabe que o Y do construct ele vem daqui, né? O ponto origem é aqui, o 00, né? Então o Y vai aumentando aqui. Então, se o Y dessa pecinha for maior, ou seja, ela vai estar embaixo. Ou seja, o verde vai estar embaixo do vermelho, ou seja, a menor vai estar embaixo da maior. E vai estar colidindo, ou seja, então vai estar assim, no caso, né? Vamos ver aqui na vida real. Aqui. Pronto, tem aqui. O Y da verde está em 659.091. E o da vermelha, 614. Ou seja, o Y da verde está maior que o da vermelha e estão colidindo. Ou seja, uma está por cima da outra. E a verde está embaixo. Aí a gente coloca para reiniciar. Vou dar um Ctrl Z aqui para não bagunçar meu jogo. Aí essa foi a lógica que eu encontrei. Ou seja, se elas estiverem colidindo, eu não estiver arrastando a peça e, e a verde estiver por baixo da rosa, ou seja, a menor por baixo da maior, reinicia. Então, game over, né? A mesma coisa você faz com as outras peças, né? Para que a, a peça 1, que é a rosa, não fique por cima de nenhuma das pequenas. Ou seja, você faz essa relação da peça 1 para verde, para branca e para amarela, da peça verde só para branca e da amarela, e da peça branca só para amarela. Tá bom? Que são as menores. Aí foram esses eventos aqui. E dá para resumir isso aqui, acho que eu criando uma família peças dá certinho. E esse outro evento aqui, esse outro comentário foi que ajustando a posição X da peça para a posição X do palito quando soltar de longe. Olha que interessante. Esse outro ajuste aqui foi quando eu estiver fazendo o drag and drop. Vou mostrar aqui. Quando eu estiver arrastando, estiver tocando aqui, ó. Ela vai para o meio. Só que eu notei que antes, às vezes, a pessoa poderia soltar daqui, né? Em vez de soltar tocando, poderia soltar daqui, ó, sem tocar. Aí ele estava caindo todo torto. Deixa eu ver, ó, deixa eu dar um exemplo. Não, tá vendo que ele ajustou também? Aí, ou seja, então, tanto se eu arrastar e encostar, vai ficar bem no meio, como se eu soltar aqui de longe, também vai ficar no meio. Pronto, aí é mais questão de organização. Aqui, comparando menor, isso aqui já foi. Pronto, e esse aqui é que eu estava fazendo, mas eu parei para gravar aqui o vídeo, é que eu estou vendo uma função aqui para que eu não consiga movimentar uma peça se estiver outra em cima dela. Vamos mostrar lá no joguinho como é que tá. Pronto, ou seja, aqui ó, eu consigo levantar duas de uma vez, né? Na vida real a gente consegue também fazer isso. Porém, no jogo físico, né? Porém, não é a regra. A regra do jogo é que você pode só movimentar um, né? Então, a gente pode ver uma função para que proíba o usuário de burlar a regra, né? Para que ele não burle a regra de forma alguma. Eu já consegui, eu comecei a fazer, mas parei para gravar o vídeo. Por causa da hora, daqui a pouco meus meninos chegam.
Aí, ou seja, a de baixo, ó, já não consigo, ó. Tô clicando e tentando arrastar, ó. Eu já fiz para uma peça, só depois eu vou fazer para as outras, tá vendo? Ó, a verde, eu não fiz a funçãozinha para verde ainda, a verde vai. Mas a grande, a rosa, eu não consigo, ó. Aí a lógica que eu encontrei foi essa aqui. É o que? Se a peça sim, eu fiz para a peça verde, né? Você vai fazer para as outras. Ou seja, para a rosa, quando a verde estiver em cima dela. Quando a verde estiver em cima dela, tá aqui, ó. Quando estiver colidindo com a verde, mais uma vez, se não estiver arrastando, né? Que possa ser que eu arraste acidentalmente, só que a gente inverte. E a Y é menor, o Y da verde menor que o da peça rosa. Aí o que é que faz? A gente desativa o drag and drop, né? Ou seja, quando a verde estiver em cima da, da rosa, né? Por cima mesmo aqui, você não consegue mexer a rosa. Então a gente desativa essa função drag and drop, que é a função de arrastar. E por outro lado, se a peça verde for maior, a altura dela maior ou igual a y, né? Ou seja, ela vai estar em outro local por baixo. Ó, pode ver que eu não coloquei aqui colidindo, né? Ela vai estar em outro palito. Por baixo ou igual, na mesma, ou seja, ela vai estar na mesma altura ou mais baixo, né? Não, na mesma altura, da mesma altura. Não precisava nem ser é, esse maior, porque ela não vai ficar maior enquanto não tiver a rosa por cima. Então aqui a gente pode só botar igual. Pronto. Aí você ativa para eu poder movimentar a peça rosa. Ou seja, porque eu tinha desativado ela, ó, quando tem alguma peça em cima dela, a verde está em cima, ela não mexe. Mas deixa eu tirar todas as peças aqui. Só que quando eu tirava as pecinhas, eu não conseguia movimentar ela. Agora eu consigo. Cadê? Ah, não, tem que ser igual mesmo. Aquela alteração que eu fiz. Ah, foi justamente para... Porque às vezes não pode não ficar tão perfeita a altura. Pode dar uma diferençazinha de um pixel. É até bom isso acontecer. Aí o maior igual ele ajusta isso aí. Pode dar uma diferençazinha de um pixel, alguma besteirinha. Aí, ou seja, vocês viram o problema qual era? É que assim, pronto, não está movimentando, né? Mas eu quero que quando eu tirar de cima, movimente. Aqui. Pronto, tirei de cima, eu consigo movimentá-la, né? Quando eu coloco em cima, eu não movimento. Ou seja, é quando o Y, né, da verde estiver maior. Aqui, ó, se estiver igual ou maior, eu consigo. Cadê? Aqui. Se estiver por cima, não consigo. Aí eu vou fazer para todas as outras pecinhas, né? Para a gente cada vez dificultar que o usuário ele, ó, consiga burlar, né? As regras. E o processo, pessoal, de construção de um game, esse aqui é um game bem interessante porque ele trata muita lógica, né? A gente tem que ver a parte da lógica, ele tem várias condições e é mais você faz um raciocínio prévio e depois coloca em prática nos eventos. E mesmo não otimizando, aqui 16 eventos até agora com essa jogabilidade. Falta colocar a funçãozinha também da vitória, né? A vitória, o sucesso será que quando eu deixar todos eles aqui empilhadinhos, ou seja, dessa forma aqui, deixar do lado de cá, aí eu vou botar uma funçãozinha também para vitória.
Então é isso. Depois, quando eu tiver com o game todo pronto, se vocês quiserem, podem deixar nos comentários aí, eu faço um tutorialzinho explicando como, passo a passo, né? Pra gente, que eu mostrei só os eventos, mas como a gente cria cada evento e como a gente faz o joguinho, até com a sugestão aqui do tempo, do timer ou da quantidade de movimentos, que é um game bem interessante. Isso aqui até pra brincar com os amigos é legal, tá bom? Então, um grande abraço a todos, pessoal. E quem quiser participar do nosso grupo do Telegram, eu vou deixar o link na descrição. A gente sempre posta dicas sobre educação infantil, sobre como você deixar suas aulas mais atrativas, alunos mais engajados. Tá bom? Grande abraço. Tudo de bom.